E aí, pessoal, então para a gente dar continuidade ao nosso calendário de aulas, a gente vai ter aula de Era Vargas aqui por vídeo mesmo, beleza? Então, para a gente começar a falar de Era Vargas, a gente tem que entender que Era Vargas é um período de tempo. Então, esse período de tempo é de 1930 a 1945. A gente chama de Era Vargas porque foi neste período de tempo em que Getúlio Vargas era presidente do Brasil e não deixou de ser durante esses 15 anos. Então, como que o Getúlio chegou ao poder? Primeiro, começa com a política de café com leite. Então, nessa época da República Velha, no final da República Velha, antes de 1930, o Brasil, né, o governo federal, ele era revezado. Então, ora era um presidente paulista, ora era um presidente mineiro. Então, São Paulo com a produção de café e Minas Gerais com a produção de leite alternavam o poder federal, vez sim, vez não, a cada candidatura. Então, nessa época, entre 1926 e 1930, o presidente da República era o Washington Luiz. Washington Luiz era do eleitorado paulista e foi ele que começou a instaurar e foi ele que começou a deixar exposto os privilégios que a produção do café tinha dentro do Brasil e a dizer que São Paulo, como o estado mais rico, deveria conduzir o resto do país. Então, no final do seu mandato, em 1930, em vez dele indicar o governador de Minas Gerais, que era o certo, né, como a gente acabou de falar, a política de café com leite, ora era um governante paulista, ora era um governante mineiro, então dessa vez, como o Washington Luiz era paulista, ele deveria indicar um mineiro. Em vez disso, ele indica o Júlio Prestes. O Júlio Prestes, ele era o governador do estado de São Paulo, e o Washington Luiz indica o Júlio Prestes por ter essa certeza de que, se o estado de São Paulo continuar no poder, ele vai continuar conduzindo o país, né, em busca de um futuro melhor, um futuro mais rico, porque São Paulo, né, tem essa característica nessa época. Contra essa indicação do Júlio Prestes, então, os mineiros, junto com outros estados que não concordaram com Washington Luiz, com essa dissolução da política de café com leite, eles vão formar o que a gente chama de Aliança Liberal. Essa aliança era formada pelos políticos de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Essa aliança vai se juntar contra essa decisão do Washington Luiz de indicar um governador paulista para a presidência da República e vai lançar a candidatura de um novo governante. Esse governante vai ser o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, em 1930, era o governador do Rio Grande do Sul e por isso ele tinha o apoio dos mineiros e dos paraibanos. O Getúlio, ele é lançado à candidatura junto com o Júlio Prestes e na eleição de 1930 o Júlio Prestes ganha a eleição. Então Getúlio, ao final da eleição, acusa a eleição de ser fraudulenta, de que houve fraude, que o Júlio Prestes não ganhou verdadeiramente. Depois de um tempo eles descobrem que realmente houve fraude, porém dos dois lados da eleição. E aí o Getúlio ele começa, né, a procurar diversos movimentos, diversos processos de atacar a veracidade dessa eleição. E um desses motivos, um desses estopins, foi o assassinato do vice-presidente dele, João Pessoa, que era um paraibano que foi assassinado. Eu olhei lá para fora, você dá o corte, tá bom? Que foi assassinado por um conflito, né, regional dentro da Paraíba. Só que o Getúlio Vargas ele utiliza desse cenário, desse fato, para atacar o Júlio Prestes e dizer, né, que esse assassinato teve envolvimento com o cenário da eleição. Com isso, ele consegue comover diversos políticos daquela época e diversos militares. Então ocorre o golpe de 30. Esse golpe ocorre no dia 3 de outubro de 1930. E como é que funciona? O Getúlio marcha junto com os militares ao Rio de Janeiro, prende o Washington Luiz, depõe ele, né, como presidente da República. O Washington Luiz ainda não tinha passado o bastão ao Júlio Prestes, então o Washington Luiz ele é preso, deposto, os militares tomam o poder interinamente, ou seja, por um curto período de tempo, e depois eles devolvem o poder aos civis, que no caso era o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, então, ele assume como líder, né? Ele era o líder desse movimento de ir até o Rio de Janeiro e depor o Washington Luiz. E ele fica conhecido, né, como líder desse movimento e ele passa a ser o presidente da República. Esse governo
que é o primeiro governo, né, a primeira parte da era Vargas, a gente chama de governo provisório. Então o governo provisório começa em 1930. Esse governo se chama provisório porque ele vai durar esses 4 primeiros anos e não é movido por uma Constituição. Então ele não tem, né, uma legitimidade. Então o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, então como que está organizada a Era Vargas? A Era Vargas está dividida em 3. Governo provisório, governo constituinte e Estado Novo. Então nesse segundo vídeo a gente vai ver governo constituinte e governo do Estado Novo, beleza? Então nesse primeiro a gente vai ficar só no governo provisório e nos antecedentes. O governo provisório, então, vai de 1930 a 1934 e ele tem, né, ele dá ao Getúlio poderes quase que ditatoriais, porque ele dissolve o Congresso, dissolve o Poder Legislativo e ele acaba tomando para si o governo executivo, judiciário e executivo. Então ele está decidindo tudo. Além disso, o Getúlio, para tentar agradar a massa trabalhista, para tentar agradar a população e mostrar que está fazendo algum tipo de trabalho, ele funda alguns ministérios. Então os ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio, para trabalhar nessa emergência da industrialização brasileira. O Ministério da Educação, então pela primeira vez há um ministério, né, um órgão que cuida da educação básica e faz com que a educação básica seja obrigatória. E o Ministério da Saúde Pública, né, que vai cuidar, né, dessas políticas higienistas e de combate às epidemias e doenças dentro do Estado brasileiro. Com isso, o Getúlio também vai criar as leis de proteção ao trabalhador. Dentre essas leis, há a instauração da carteira de trabalho, há a instauração da lei da aposentadoria, do direito às férias, da jornada de trabalho de 8 horas e também da regulamentação do trabalho da mulher, que antes não havia. Então essas leis vão fazer com que o Getúlio tenha o apoio dos trabalhadores. Feito isso, há um grande burbúrio dentro do Estado paulista, né, que foi o Estado perdedor da eleição, quanto a uma Constituição que defenda o Estado brasileiro. Então, neste período, entre 1932 e 1933, há esses burbúrios sobre a convocação de uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? A Assembleia, né, significa uma reunião de pessoas e o Constituinte é o que constitui. Então, é uma Assembleia que vai criar, vai fundar, vai remodelar uma Constituição. Essa Constituição, ela deve, né, ela deve organizar este novo governo presidido pelo Getúlio Vargas. Esse movimento de tentar convocar uma Assembleia Constituinte vai originar o que a gente chama de Revolução de 1932. Essa revolução é paulista, ela inicia como um movimento separatista, né, em busca da Constituição e contra o governo federal do Getúlio Vargas. Ela tem início, né, no dia 9 de julho de 1932, então é uma data de grande orgulho para a sociedade, para a elite paulista, tanto que até hoje esse número, 9 de julho de 1932, né, ele ecoa em volta da cidade. Então ali próximo de Ibirapuera há o Palácio 9 de Julho, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, há a Avenida 9 de Julho. Então essas datas, esses ornamentos, né, que a elite paulista criou em cima dessa revolução separatista, em cima dessa revolução em busca da Constituição, né, cria esse eco que até hoje, né, reverberou em nossos ouvidos. Então, essa revolução ela é abafada pelos militares do Getúlio Vargas. Essa revolução ela acaba, né, pela derrota paulista, porém ela tem sua consequência, que era o principal objetivo, né? Ela é concluída. Em 1933, há a convocação de uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia vai definir a Constituição. E em 1934, há, né, a legitimidade dessa nova Constituição que previa esse governo, este golpe do Getúlio Vargas, né? E o que ela fazia? Ela fazia com que agora, né, houvesse uma estrutura federativa, então que, né, nenhum Estado poderia ser autônomo diretamente ou causar a independência, então haveria a estrutura federativa, então existia o Estado brasileiro e os estados, né, que deveriam ter os seus governantes, os seus prefeitos, né, as suas cidades e etc. E eles se organizariam por eles, certo? E aí
Também previa o voto secreto para maiores de 18 anos e o voto às mulheres. Então, né, essa é a primeira vez que o voto da mulher é colocado em pauta. Também eles colocam a questão, né, do executivo ser submisso ao legislativo e haver essa fiscalização. E também, de acordo, né, com essas leis, com essa Constituição, previa que houvesse neste ano uma eleição. Porém, essa eleição não seria direta, ela seria indireta. Então, eles preveem que a partir do ano de 1934 há eleições. Porém, o primeiro pleito, ou seja, a primeira eleição, não seria direta, ela seria indireta e decidida pelo Congresso. Este Congresso vai indicar os candidatos, né? E quem ganha é o Getúlio Vargas novamente. Então, em 1934, o Getúlio ganha a eleição indireta no Congresso e continua como presidente do Brasil. E é aí que começa este novo passo, essa nova etapa, né, essa nova divisão do governo do Getúlio Vargas, que é o que a gente chama de governo constituinte. Então, a partir de 1934 até 1937, a gente tem o governo constituinte. E o governo constituinte e o Estado Novo a gente vê no próximo vídeo. Então, é isso.